Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu trouxe uma receitinha muito especial, muito facinho de fazer, muito linda de verdade, que é o João e a Maria. Que são os personagens da história, os dois primeiros personagens da história, João e Maria, que nós vamos fazer aqui. Nós vamos fazer os 5 personagens, que é o João, a Maria, a bruxa má, a madrasta e o papai, que é a ideia dos meus estagiários. Meus estagiários queriam muito a história do João e Maria. Quem conhece um pouquinho mais o canal, quem me conhece, me segue lá pelo Instagram, sabe que eu tenho 2 mini estagiários aqui, que eu tenho um casal de gêmeos, que se chamam João e Maria. O nome não tem nada a ver com a história, depois que a gente deu o nome, que a gente se tocou, que era João e Maria. E a primeira festinha de aniversário deles foi com esse tema, João e Maria. E foi muito difícil de encontrar decoração ou qualquer coisa do tipo para decorar, para enfeitar, para levar mesmo para o aniversário. É um tema muito difícil de você encontrar coisas bonitinhas, coisas legais. E então surgiu a ideia da historinha. A primeiro momento eu ia fazer o João e a Maria, mas quando eles viram os dois, eles falaram: mamãe, tem que fazer a bruxa má, tem que fazer a madrasta, tem que fazer o papai. Então, as próximas receitas serão com os outros personagens. Então, hoje a gente vai fazer a Maria, na sequência o João, e aí a gente vai dando sequência aos outros personagens. Eles são personagens bem pequenininhos, eles têm ao todo acho que 11 centímetros, eu vou medir com vocês depois. E por que 11 centímetros? Porque vocês podem adaptar quando vocês receberem encomendas dos clientes de vocês. Tanto a Maria quanto o João vocês podem usar para pôr naqueles porta-maternidades, que sempre tem um menininho ou uma menininha. Então é um tamanho bem legal para vocês fazerem essas adaptações. Ou para usar de chaveirinho, dá para usar o corpinho para fazer uma outra coisa. Então eu quis fazer algo que fosse fácil para vocês se adaptarem e usarem outras peças. A mesma coisa do papai e da madrasta. Eles vão ser um pouquinho maiores, né? A versão um pouquinho maior, mas vocês podem adaptar para fazer um adulto, alguma coisa personalizada que vocês recebam encomendas. E a bruxa, necessariamente não precisa ser a bruxa da história do João e da Maria. Vocês podem usar ela para vender peças no Halloween, ou outras bruxas de outros personagens, de outras histórias. Fica aí a ideia para vocês usarem conforme vocês acharem melhor, que seus clientes peçam, que vocês consigam vender essas peças. São peças de produção rápida, então num dia você consegue fazer o João e a Maria. Então dá para você deixar aí de chaveiro, como um mimo. São peças bem coringas, assim, para tudo que a gente acaba recebendo de encomendas nos ateliês. A Maria tem a bolsinha, que também dá para colocar no João, na hora da historinha. E o João tem o suspensório, a roupinha. E para quem conhece pedagogo, né, trabalha em escola, que sabe que usam essas coisas lúdicas para fazer história, vocês podem vender, né, o combo, a historinha toda, personalizada. Então é isso, eu quis pensar em tudo para que vocês conseguissem encaixar as peças e ter peças de qualidade, porque é isso que a gente quer, né? Trabalhar com peças de qualidade, passar peças de qualidade para os nossos clientes. Então eu espero que vocês gostem da historinha de João e Maria e aguardem os próximos vídeos que a gente vai ter a bruxa, a madrasta e o papai. Combinado? Então, antes de começar o vídeo, eu peço mais uma vez que se inscrevam no canal, porque tem muita gente que tem assistido os vídeos, mas não é inscrito. Então, se inscrevam aqui, eu passo as minhas receitas de forma gratuita, ensino da melhor forma que eu consigo. E tudo que eu peço é que vocês se inscrevam no canal, compartilhem, deixem o like, deixem um comentário para mim saber que vocês estão gostando e me marquem quando vocês fizerem, porque eu fico muito contente de ver o trabalho de vocês. Me marquem lá no Instagram, @balonamigurumi, tá bom? Então é isso. Chega de enrolação, chega de conversar e vamos pro vídeo. Bora crochetar. Bom, então nós vamos começar com a Maria. Antes de começar, eu vou medir ela aqui com vocês.
11 centímetros. Então ela é... Não é que eles não são personagens grandes, são pequenininhos, olha. Então vamos começar por ela. A única alteração que eu vou fazer aqui, de cor, vai ser fazer com um rosa mais escuro. Aqui eu usei aquele mais clarinho, agora eu vou usar esse aqui, que é o chiclete. Só pra dar uma diferenciada e uma opção pra vocês também, se vocês quiserem mudar de cor. Nós vamos começar com os braços. Lembrando que é necessário fazer 2 peças. Então eu vou fazer aqui uma com vocês. E aí depois vocês repetem mais uma vez. Vamos começar com o anel mágico. Vou travar aqui a minha linha. E dentro do anel nós vamos colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fechar o anel. Na segunda carreira, nós vamos fazer também 6 pontos baixos. É um pouquinho mais chatinho de trabalhar, prestar bastante atenção. E 6. Então, eu fiz o anel mágico com 6 pontos, a primeira carreira. A segunda carreira eu também coloquei 6 pontos. Agora, nós vamos fazer a carreira 3, 4, 5 e 6 da mesma forma, ponto sobre ponto. Então, vão ser mais 4 carreiras de 6 pontos. Eu vou fazer aqui e volto pra gente continuar. Terminei aqui até a carreira 6. Agora, nós vamos trocar de cor. Vamos pegar a cor do vestido para fazer a manguinha. Vou cortar aqui já essa de pele. Então, como eu faço a troca de cor? Eu não fechei o ponto baixo. Eu peguei aqui a laçadinha aqui no ponto e aonde eu deveria fechar, eu não fechei. As 2 alcinhas. Eu vou fechar já com a cor da roupinha. E agora, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Só que em bló. Bló é pegando as alcinhas de trás, só as laçadinhas de trás. É um pouquinho mais chato porque tá bem apertado. Vou ter que fazer com calma e prestando atenção. Mas vai dar certo. Pronto, fiz aqui a carreirinha em bló com a cor da roupinha. E agora nós vamos fechar. Dou uma amassadinha aqui, ó. Nós vamos fechar as 2 metades juntas. Então, vamos pegar um ponto da frente e um ponto de trás. E vamos fechar com ponto baixo. E mais uma vez, um ponto da frente e um ponto lá de trás. E nós fechamos com outro ponto baixo. Dou uma laçadinha aqui, como se fosse fazer uma correntinha. Corto. Não precisa deixar muito fio, que a gente vai costurar o braço junto ao corpo, conforme a gente for subir no corpo. Puxadinho aqui pra fechar o nozinho. E temos um braço. Eu já fiz o outro aqui. Então, tem que fazer mais um. Vou iniciar com roxo pra fazer o sapato. Já peguei uma linha aqui pra fazer de marcador. Mais uma vez, vamos fazer um anel mágico. Dentro do anel mágico, eu vou fazer 6 pontos baixos. Vou fechar o anel. E vamos para a segunda carreira. Na segunda carreira, nós vamos fazer aumentos por toda a volta. Então, vão ser 6 aumentos. E vamos finalizar aqui essa carreira com 12 pontos baixos.
Terminei a segunda carreira com 12 pontos. Agora nós vamos para a terceira carreira. Na terceira carreira, nós vamos fazer a mesma quantidade de pontos. Vamos continuar com 12 pontos. Só que nós vamos fazer em bloco, que é pegando só a laçadinha de trás. Então, nós vamos fazer 12 pontos, pegando só a laçadinha de trás. Isso vai fazer com que a nossa perninha comece a subir. Terminei aqui a terceira carreira com 12 pontos em bloco e agora nós vamos para a quarta carreira. Na quarta carreira nós vamos fazer 3 pontos baixos normais, pegando as duas laçadinhas. 1, 2 e 3. E agora nós vamos fazer uma sequência de 3 diminuições. Vamos lá, diminuição para quem não se lembra. Pega uma laçadinha da frente, deixa na agulha. Pega mais uma laçadinha aqui do pontinho seguinte, só a laçadinha da frente. Laça a agulha, laça a linha lá do novelo, puxa e fecha o nosso ponto. Mais uma vez. Laça aqui a laçadinha da frente, uma vez. Do próximo ponto também, então são 2 vezes. Laça a linha do novelo. Ficou com 2 argolinhas, fecha. E mais uma vez. Laça, pega as 2 alcinhas da frente, laça a linha do novelo, 2 argolinhas e fecha. E vamos terminar a carreira aqui com 3 pontos baixos normais. 1, 2. E o terceiro ponto eu não vou fechar, porque a gente vai trocar a cor. Então, eu lacei. E aí, eu vou cortar já essa linha aqui. Vou pegar o cor de pele. E com a cor de pele eu vou fechar o pezinho. Vamos para a carreira 5 agora, e na carreira 5 nós vamos fazer 9 pontos baixos, que foi a quantidade que ficou aqui na carreira anterior. Então, nós vamos fazer 9 pontos baixos em bloco, pegando só a laçadinha de trás. Terminei aqui a carreira 5 de ponto sobre ponto, 9 pontos baixos em bloco. E agora, se vocês quiserem, já podem ir começando a colocar enchimento. Pouco enchimento, só no ponto de deixar a perna firminha aqui, tá bom? Então, agora vamos fazer uma sequência de 5 carreiras de ponto sobre ponto. Nós vamos fazer da carreira 6 à carreira 10, pegando as 2 laçadinhas, ponto sobre ponto. 9 pontos baixos durante essas 5 carreiras. Eu vou terminar aqui, vou fazer até a carreira 10 e eu volto pra gente continuar. Terminei a perninha aqui. E como nós vamos ter que fazer 2, a primeira perna vocês vão arrematar. Faz um ponto baixíssimo, arremata o fiozinho. E na segunda perna, nós não vamos arrematar, nós vamos fazer mais 2 pontos. Então, a gente terminou aqui, nós vamos precisar fazer mais 2 pontos para conseguir emendar uma perninha na outra. Então, fiz 1 e 2. Esse último ponto aqui eu não vou fechar, porque eu vou trocar a cor. Então, eu vou fechar ele com uma outra cor. Vou cortar o fio aqui. Eu já coloquei enchimento nas 2 perninhas. De frente pra gente aqui a parte de trás, que tem a troca de cor. Então, aqui tá a solinha a parte da frente, a gente vira pra baixo. A outra já tá assim. Então, nós vamos colocar, prender com um ponto baixo aqui nesse ponto que a gente finalizou ela. Dá pra ver que tem uma
um degrauzinho aqui, que foi aqui onde eu fiz o ponto baixo e o último ponto. Então, aqui eu vou colocar e vou fechar, vou travar aqui com ponto baixo. Vou trocar para a cor branca agora, que é a cor que eu escolhi para fazer a calcinha embaixo do vestido. Então, eu vou fechar esse último ponto baixo com branco e vou fazer 2 correntinhas. 1, 2. Vou pegar aqui a outra perninha e nós vamos virar a parte da frente, que seria o biquinho do sapato, para baixo. Então, esse ponto aqui já vai contar nessa carreira que a gente vai fazer. Nós vamos ter que fazer nessa perna 9 pontos, que é um ponto sobre cada ponto de base. Como nós já fizemos um aqui para travar a correntinha, nós vamos precisar fazer mais 8. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Pode ver que deu certinho aqui, ó. O próximo ponto seria aqui onde já tem um ponto, que foi a emenda, onde a gente emendou uma perninha na outra. E agora nós vamos fazer 2 pontos nas correntinhas. Então, dá pra ver que tem 2 laçadinhas aqui. Eu vou pegar a primeira, tá mais perto aqui de mim. Fazer um ponto baixo. E na segunda aqui, mais um ponto baixo. E na outra perna aqui, nós vamos fazer mais 9 pontos baixos. Vou aproveitar para esconder no fio. Da troca de cor. Terminei a perninha. Terminei a outra perninha, fiz mais 9 pontos. E agora nós vamos fazer mais 2 pontos aqui na correntinha. Nas correntinhas aqui. Um e 2. Terminamos a carreira 11, então, e ao todo nós ficamos com 22 pontos baixos. Vou pegar o marcador e vamos seguir agora a carreira 12 e 13 de ponto sobre ponto. Vamos fazer 22 pontos baixos. Não vamos aumentar nem diminuir, só vamos crescer o trabalho. Então, ponto sobre ponto. Eu vou fazer aqui as minhas 2 carreiras, a 12 e a 13, e aí eu volto pra gente continuar. Pessoal, teve uma carreirinha que o vídeo acabou cortando, que é a carreirinha 14, onde a gente vai trocar de cor pra cor do vestido e vai fazer a carreirinha com 22 pontos baixos, como a gente estava fazendo na anterior, só que dessa vez é em bló. Então, não vamos aumentar nem diminuir, só vamos trocar a cor e fazer ele em bló. 22 pontos baixos. Terminei a carreira 14 e agora nós vamos para a carreira 15. Na carreira 15, nós vamos fazer 5 pontos baixos, pegando as 2 laçadinhas. Um, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer agora uma diminuição. Vamos fazer mais 8 pontos baixos.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos fazer uma diminuição. E vamos concluir aqui a carreira com mais 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos terminar a carreira 15, então, com 20 pontos baixos. E agora nós vamos para a carreira 16. Vou trocar o marcador. Na carreira 16, nós vamos fazer a volta toda de 3 pontos baixos. 1, 2, 3 e uma diminuição. Três pontos baixos. Uma diminuição. Vamos fazer isso pela volta toda e vamos concluir a carreira com 16 pontos baixos. Concluí então a carreira 16, de 3 pontos e uma diminuição. Vou trocar o marcador. E na carreira 17, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Não vamos aumentar nem diminuir. Então, nós vamos permanecer aqui na carreira 17 com 16 pontos baixos. Terminei aqui a carreira 17. Agora, nós vamos para a carreira 18. Trocar o marcador. Na carreira 18, nós vamos fazer a sequência de 2 pontos. 2 e uma diminuição. 2 pontos e uma diminuição. Isso nós vamos fazer 4 vezes. E vamos terminar essa carreira com 12 pontos baixos. Então, terminei aqui a carreira 18. Vou trocar o marcador. E para essa carreira nós já vamos precisar dos bracinhos que a gente tinha feito. Vamos colocar eles. Vamos seguir aqui com 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Vamos pegar aqui um bracinho, tentando deixar essa emenda aqui de troca de cor para trás. Então, vamos fazer aqui. Vou pôr a agulha aqui no primeiro ponto baixo que a gente fez do braço. E também vou pôr no próximo, aqui na sequência do corpinho. Vou laçar lá atrás a linha, puxei e faço um ponto baixo. Mesma coisa aqui. Vou passar a agulha no pontinho do braço e o próximo aqui, na sequência do corpinho. Vamos fazer agora 4 pontos baixos, já escondendo a linha do braço. 1, 2, 3 e 4. Vou pôr essa linha aqui lá pra dentro. Nosso bracinho aqui já ficou preso.
Vamos pegar o próximo. Aqui está a minha emenda, então eu vou virar para trás essa emenda. Vou colocar a agulha aqui, no primeiro pontinho do braço. E no próximo do corpo. Lacei aqui a linha e fecho. Vou fazer no próximo também. Passei no primeiro. Passei aqui no segundo. E fecho. Então, eu já emendei aqui os dois bracinhos. E para finalizar a carreira, vou fazer um ponto baixo. Vamos começar agora, então, a parte de baixo do vestido, dessas alcinhas que sobraram aqui, quando a gente fez a troca de cor da calcinha pro vestido. Então, eu vou colocar aqui a linha nesse primeiro ponto aqui. Vou travar ela com uma correntinha. Não vai contar como ponto, é só para ela ficar no lugar, não ficar andando aqui. Dentro dessa primeira argolinha, nós vamos fazer um ponto baixo. E na próxima, a gente já vai escondendo o fiozinho aqui no início da linha. No próximo ponto, nós vamos fazer um aumento, 2 pontos juntos. No próximo, um ponto sozinho. No próximo, aqui, um aumento. E vamos fazer isso por toda a volta. Um ponto, um aumento, um ponto, um aumento, um ponto, um aumento. Até chegar aqui de novo. Eu vou adiantar aqui essa minha volta e volto pra gente continuar. Concluí aqui a carreira de um ponto e um aumento. Agora nós vamos fazer uma sequência de ponto sobre ponto, só que em bloco. Então, lembrando que eu terminei aqui, já vou pegar aqui na alcinha de trás do primeiro ponto que eu fiz e já vou subir um ponto baixo. E vou continuar pegando só a laçadinha de trás. Vamos fazer em bloco toda essa carreira. E vamos fazer uma sequência assim. Vamos fazer a carreira 2, 3 e 4. Que vai ficar assim, ó. Essa aqui foi a primeira carreira que a gente fez, de um ponto e um aumento. E agora nós vamos fazer a carreira 2, 3 e 4 de ponto sobre ponto, só que em bloco. Que aí vai fazer esses frisinhos aqui, esses detalhes da sainha. Então, eu vou fazer aqui a minha carreira 2, 3 e 4 e volto pra gente continuar. Terminei aqui as 3 carreiras de ponto sobre ponto. E agora, para finalizar, nós vamos fazer uma carreira de ponto baixíssimo por toda a volta. Ponto baixíssimo, você não dá uma laçadinha, você já fecha. Você já entra, pega a laçada e fecha. Entra, pega a laçada e fecha. Essa carreirinha é só pra fazer um detalhezinho a mais no vestido. Então, eu vou fazer aqui por toda essa volta. E aí, já vou cortar e arrematar o fio, porque aí a sainha já está pronta. Arrematei a sainha, já coloquei um pouquinho de enchimento. Depois eu vou completando. E agora nós vamos começar a cabeça. Troquei aqui já pelo cor de pele. Vou voltar tirar aquele pontinho que eu tinha feito para segurar aqui. Vou tirar o marcador um pouquinho. E na próxima carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, só que em bloco. Então, nós vamos fazer 12 pontos baixos em bloco.
Vou fazer aqui a minha volta, pegando só a laçadinha de trás. Não vamos aumentar nem diminuir, nós só mudamos a cor da linha, pra cor do corpo, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a volta toda e já volto pra gente continuar. Terminei aqui, então, a minha carreira, que é a carreira 20. Agora, nós vamos pra carreira 21. Na carreira 21, nós vamos fazer aumento por toda a volta. Então, nós temos 12 pontos, então, nós vamos fazer 12 aumentos. Em cada ponto de base, nós faremos um aumento. Terminei a carreira 21, de aumento por toda a volta, agora nós vamos para a carreira 22. Na carreira 22, nós vamos trabalhar um ponto e na sequência um aumento. Um ponto sozinho e um aumento. Nós vamos fazer isso por toda a volta e vamos finalizar essa carreira com 33 pontos. Um ponto e um aumento. Eu vou fazer aqui a minha volta toda e volto pra gente continuar. Terminei a carreira 22, um ponto e um aumento, e agora nós vamos fazer uma sequência de ponto sobre ponto, uma sequência de carreiras. Nós vamos fazer da carreira 23 à carreira 29, ponto sobre ponto. Não vamos aumentar nem diminuir nada. Ao todo vão ser 7 carreiras de ponto sobre ponto. Então, eu vou subir aqui as minhas 7 carreiras, da carreira 23 a 29, e aí depois eu volto pra gente continuar. Concluí aqui as minhas 7 carreiras de ponto sobre ponto e já coloquei os olhos. Os olhos, eles foram colocados entre a sexta e a sétima carreira da cabeça. Então, você começa a contar por aqui, ó, essa primeira carreira que a gente fez com a cor da cabeça, que a gente trocou do vestido para a cor da cabecinha. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você posiciona os olhos entre a sexta e a sétima com 3 pontos de distância. Eu já terminei de encher o corpinho, ó, já tá bem firminho. E agora nós vamos continuar a cabeça. Para a próxima carreira, agora a carreira 30, nós vamos fazer um ponto e uma diminuição. Um ponto e uma diminuição. Vamos fazer isso por toda a volta. E vamos finalizar essa carreira com 24 pontos baixos. Então, eu vou seguir aqui, fazendo um ponto e uma diminuição. E volto pra gente continuar. Terminei a carreira 30 e agora nós vamos para a carreira 31. Na carreira 31, nós vamos fazer 12 diminuições. Então, só vamos diminuir. Já coloquei o enchimento e antes da gente arrematar, nós vamos fazer mais 4 diminuições, só para fechar um pouquinho mais o buraquinho aqui. Cuidado só para não pegar o enchimento. E 4. Vou cortar o fio, vou deixar um pedaço pra gente arrematar. Já peguei a agulha de tapeceiro. E vamos passar aqui em todas as alcinhas da frente dos pontos.
Terminei aqui de arrematar a cabecinha e já vou aproveitar para fazer o bordado dos olhos. Então, vou pegar aqui mais ou menos no meinho, fazer os cílios. Já vou jogar aqui em cima. Prontinho. Vou deixar o fio aqui para arrematar junto com o fio do cabelo. Já peguei o fio que eu escolhi para fazer o cabelo. Vamos iniciar com o anel mágico. E dentro do anel mágico nós vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fechei aqui o anel. E a segunda carreira será de aumento. Então, vamos fazer 6 aumentos. Aumentos por toda a volta. E vamos ficar com 12 pontos baixos. Vamos agora para a terceira carreira, e na terceira carreira nós vamos fazer a sequência de um ponto baixo e um aumento. Um ponto e um aumento por toda a volta. Vamos terminar essa carreira aqui com 18 pontos baixos. Eu vou fazer aqui toda a minha carreira e volto pra gente continuar. Vamos agora para a quarta carreira. E na quarta carreira nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Essa vai ser a nossa sequência por toda a volta. 2 pontos baixos e um aumento. Ao todo, nós vamos ficar com 24 pontos baixos. Eu vou fazer aqui a minha volta toda e volto pra gente continuar. Terminei a minha carreira 4, agora nós vamos para a carreira 5. Na carreira 5, nós vamos fazer 3 pontos e um aumento. Essa vai ser a nossa sequência. 3 pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por toda a volta. E vamos finalizar a carreira com 30 pontos baixos. Terminei a minha quinta carreira, agora nós vamos para a sexta. A sexta vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos fazer 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
e um aumento. Vamos repetir isso mais 2 vezes. 9 pontos baixos e um aumento. Ao todo, nós vamos ficar com 33 pontos baixos. Terminei a carreira 6 e agora nós vamos fazer uma sequência de 2 carreiras de ponto sobre ponto. Nós vamos fazer a carreira 7 e 8 de ponto sobre ponto, sem aumentar, sem diminuir, apenas um ponto sobre ponto. Vamos continuar com 33 pontos baixos. Eu vou fazer aqui a minha carreira 7 e 8 e volto para a gente continuar. Terminei as minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto. E agora nós vamos continuar na carreira 9. Vamos fazer aqui 3 pontos baixos em bloco, pegando só as alcinhas de trás. Vamos fazer 3. 1, 2 e 3. Agora nós vamos fazer 13 pontos pegando as 2 laçadinhas. E 13. Vamos fazer mais 3 pontos pegando só a laçadinha de trás. 1, 2 e 3. E vamos fechar aqui, terminar essa carreira fazendo 14 pontos baixos, pegando as 2 laçadinhas. Nós vamos fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer 2 meio pontos altos. Meio ponto alto, você laça, passa aqui no ponto de base, laça mais uma vez. Vamos ter 3 laçadinhas e fecha as 3 juntos. Mais uma vez, laça, passa aqui no ponto de base, puxa, vamos ter 3 laçadinhas. Fecha de uma vez. Fizemos 2. E agora nós vamos fazer 3 pontos baixíssimos, que é só laçar e já fecha. 1, 2 e 3. Agora nós vamos fazer mais 2 meio pontos altos. 1 e 2. Essa parte aqui é a franjinha dela, como se estivesse dividindo a franja. E nós vamos continuar agora até chegar lá no marcador, fazendo ponto sobre ponto. Chegamos aqui no final, vou tirar o marcador e vou fazer, para não ficar esse degrauzinho aqui, eu vou fazer 3 pontos baixíssimos. Que aí já se mistura no cabelinho. E vou cortar. Vou cortar deixando um fio pra gente já costurar essa parte lá na cabeça. Vou pegar a agulha de tapeceiro. E vou colocar aqui a franja. Nós vamos ter que centralizar meio aqui a franja, mas esses
dois lugares que ficaram aqui em bló vão ter que ficar nas laterais, porque são os lugares que nós vamos fazer essa trança. Então, vamos encaixando aí, meio que no olhômetro. Dei uma ajeitadinha aqui, tentei colocar, me baseando aqui nos bracinhos, aqueles dois lugares que a gente tem que deixar posicionado para fazer a trança, ó. Então, eles estão aqui, meio que na reta dos bracinhos. E vou prender o cabelo. Tem a opção de colar o cabelinho ou de alinhavar ele aqui. Para alinhavar é só ir colocando ele lá dentro da peça. Colocando a linha e costurando. Você pode também ir moldando, dando mais uma puxadinha aonde você quer que fique. Já arrematei então os dois fiozinhos. Vamos fazer agora aqui o detalhe do lado. Vamos prender aqui no primeiro pontinho que a gente fez em bloco. Então, são 3. 1, 2, 3. Vou prender aqui no primeiro. Prendi aqui. Vou fazer 15 pontos baixos. pontos. Agora, vou pular esse primeiro. No segundo, eu vou voltar fazendo pontos baixíssimos. Fiz aqui, então, os 14 pontos baixíssimos, né? E vou passar aqui já para próximo pontinho em bloco. Prendo aqui com uma laçadinha e subo mais 15 correntinhas. Então, nós vamos fazer isso nas 3 correntinhas que estão aqui. Então, nós fizemos uma, vamos fazer a segunda e a terceira. Depois, arremata aqui a linha e vem e faz igualzinho aqui do outro lado, que é aqui, ó. E aí, nós já vamos fazer agora o lacinho do cabelo. Para fazer o lacinho, nós vamos fazer um anel mágico. Travei aqui. Vou laçar e vou fazer 3 meio pontos altos. 1, 2 e 3. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui no anel, ó. 3 meio pontos altos, vou fechar agora com ponto baixíssimo. Vou laçar aqui de novo dentro do anel. Fiz ponto baixíssimo, vou laçar aqui de novo. Fazer outro ponto baixíssimo. Fiz 2 pontos baixíssimos.
E agora eu vou fazer mais 3 meio pontos altos. 1, 2, 3. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou cortar, deixando um fio bom pra gente colocar no cabelinho. E aqui, pra fazer o formato do laço, eu vou enrolar umas 2 ou 3 vezes aqui no meio, puxando bem forte, pra formar o lacinho. E vamos aqui atrás dar um nozinho. Então, tem que fazer mais um, né? Só vai colocar um em cada trança. Então, vamos fazer aqui a trancinha. Não tem segredo, só trançar certinho e ir arrumando pra ficar bem feitinho. Pra colocar o lacinho um pouquinho mais chatinho. Se você tiver ajuda aí pra te ajudar a segurar, fica mais fácil. Então, nós colocamos aqui o lacinho na ponta. Dá umas voltinhas pra segurar. Dá um nozinho. E vou tentar dar uma voltinha aqui pra dar mais um nozinho aqui atrás, pra não ficar aparecendo. Então, você pode dar mais um nozinho aqui pra esse lado aqui, ou pode dar uma arrematadinha. Também tem a opção de colar. E ficou assim, a nossa Mariazinha. Eu mostrei pra vocês o cabelinho, como fechava o cabelinho nessa, porque a outra eu ainda não tinha deixado pronta. Então, agora nós vamos fazer a bolsinha. Peguei uma outra cor de linha, e aí tem essas duas opções de bolsinha. Então, vamos começar fazendo 8 correntinhas. Eu dou uma torcidinha aqui, laço e travo a minha linha. Então, vamos fazer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Volto aqui na segunda correntinha após a agulha. E vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui vamos ficar com uma correntinha aqui, o último ponto. Nesse último ponto nós vamos fazer... Então, nós vamos fazer 3 pontos no mesmo lugar. E vamos voltar agora na parte de trás. Vamos voltar fazendo 5 pontos baixos. Então, a gente já fez 3 aqui, vamos pro próximo. 1, 2, 3, 4 e 5. Nesse último ponto aqui que sobrou, nós vamos fazer 2 pontos altos juntos, um aumento. 1 e 2. Ao todo, nós ficamos com 16 pontos baixos. Então, agora você pode marcar aqui
onde vai começar a próxima carreira. E você vai fazer uma sequência de carreiras de ponto sobre ponto. Da carreira 3 à carreira 6, você só vai circular, só vai contornar. Vai fazer ponto sobre ponto. E aí você vai ver que aos poucos ela vai subindo. Que vai dar o comprimento da bolsinha. Então, vou fazer aqui as minhas carreirinhas e agora nós vamos continuar. Vamos fazer 7 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí agora nós vamos andar mais um ponto, fazer 8 pontos baixíssimos. E agora nós vamos subir 24 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. 23 e 24. Vamos arrumar aqui certinho. E agora, nós vamos prender aqui, ó, no primeiro pontinho que a gente fez os pontos baixíssimos. Vamos prender aqui com um ponto baixíssimo também. E vamos voltar aqui as correntinhas, fazendo um ponto baixíssimo em cada correntinha. Cheguei aqui no meu último ponto da correntinha. E já vou fazer pontos baixíssimos aqui nessa lateral que ficou faltando. Então, já coloco aqui e vou terminando. E fazer pontos baixíssimos aqui nesse outro lado da bolsinha. Chegando aqui do outro lado, é só cortar o fio. E fazer o arremate. Terminamos a bolsinha. Então, nós temos várias opções de fazer. Nós também podemos fazer elas também para outros amigurumis, né, como acessório. Podemos colocar também a bolsinha depois no João. Afinal, é ele que tinha as pedrinhas e os pãozinhos para marcar o caminho. Olha que charme. E é isso, essa foi a nossa aula de hoje, da Maria. Depois nós vamos fazer agora o João. E depois eu trago os outros personagens para apresentar para vocês também. A bruxa, a madrasta e o papai. E não deixem de se inscrever aqui no canal. Tem lá no Instagram da Balu, para mim acompanhar o trabalho de vocês também. E é isso. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!